Na primeira parte deste vídeo, você viu como montar o polinômio de Taylor de uma função. Então, naquela ocasião, nós mostramos que uma vez escolhido o grau do polinômio e o ponto em torno do qual você vai desenvolver o polinômio da função, polinômio de Taylor da função, é igual a f de A mais f' de A vezes x menos A mais f duas linhas de A vezes x menos A ao quadrado sobre 2, mais a derivada terceira avaliada em x igual a A vezes x menos A ao cubo sobre 3 fatorial. E esta série se estende até o grau n, onde eu tenho o coeficiente do grau n, fn de A, x menos A elevado a n sobre n fatorial. Muito bem. Então este aqui é o polinômio de Taylor da função. Este, então, é o polinômio de Taylor da função f de x. Muito bem. Quando A é igual a zero, este polinômio recebe o nome especial, embora seja o mesmo polinômio de Taylor, mas tradições da matemática, quando A é igual a zero, este polinômio recebe o nome de polinômio de Maclaurin. Polinômio de Maclaurin. Muito bem, então neste caso, Pn de x, observe, A é igual a zero, então Pn de x é f de zero mais f' de zero vezes x, mais f duas linhas de zero vezes x ao quadrado sobre 2, mais f três linhas de zero vezes x ao cubo sobre 3 fatorial, mais vários outros termos, é o que eu atinjo o grau n, que é formado por fn de zero vezes x elevado a n sobre n fatorial. Muito bem, então, como dissemos, este é o polinômio de Maclaurin. Polinômio de Maclaurin. Volto a insistir, é o mesmo polinômio de Taylor, apenas por uma questão que eu confesso não saber porque, creio eu que pelas tradições da matemática, quando A é igual a zero, o nome recebe o nome particular de polinômio de Maclaurin. Muito bem, então vamos desenvolver aqui, para que a gente tenha uma ideia, vamos desenvolver aqui duas funções. Primeira função, vamos desenvolver através de um polinômio de Maclaurin, porque as duas funções podem ser desenvolvidas em torno de x igual a zero, em torno de A igual a zero. A primeira função vamos desenvolver y igual a seno de x em polinômio de Maclaurin. Quando dizemos que o polinômio é de Maclaurin, já está claro que é em torno de x igual a zero, ou seja, A igual a zero. E vamos desenvolver até o grau 5. Vamos lá, então, se eu vou desenvolver até o grau 5,
y é igual a seno de x. Eu vou até o grau 5, então eu preciso ir até a quinta derivada. Então, primeira derivada do seno é cosseno de x. Segunda derivada do seno é a derivada do cosseno, que é menos o seno de x. Terceira derivada do seno é a derivada de menos seno, que é menos o cosseno de x. Quarta derivada é a derivada de menos cosseno, que volta a ser o seno de x. E, por fim, a quinta derivada do seno, que volta a ser a derivada dele mesmo, seno de x, que é cosseno de x. Em paralelo, para montar o polinômio, eu preciso dos valores numéricos. Então, f de 0 é o seno de 0, que é igual a 0. f' de 0 é o cosseno de 0, que é igual a 1. f duas linhas de 0 é menos o seno de 0, que é igual a 0. f três linhas de 0 menos o cosseno de 0, menos 1. f4 de 0, seno de 0 igual a 0. E por último, f5 de 0, cosseno de 0 volta a ser igual a 1. Pronto! Agora estamos prontos para montar o polinômio. Então, isso significa que o seno de x ele pode ser aproximado por f de 0 vezes x mais f' de 0 mais f' de 0 vezes x mais f duas linhas de 0 vezes x ao quadrado sobre 2 mais f três linhas de 0 x ao cubo sobre 6, que é 3 fatorial, mais f4 de 0 x à quarta sobre 4 fatorial, que é 24, mais f5 de 0 vezes x à quinta sobre 5 fatorial, que é igual a 120. Então, o seno de x é aproximadamente igual, claro que não é igual, mas à medida que eu vou aumentando o grau do meu polinômio, isso vai ficando cada vez mais preciso. Ou seja, o meu erro vai cada vez mais diminuindo. Então, o seno de x é aproximadamente igual a f de 0, 0. f' de 0, 1. Então, 1 vezes x mais f duas linhas de 0, 0. f três linhas de 0, menos 1. Menos 1 vezes x ao cubo sobre 6. f4 de 0, 0. Portanto, não tem este termo, porque f4 é igual a 0. E volta a ter o f5 de 0, que é igual a 1, vezes x à quinta sobre 120. Então, desenvolvendo o seno de x em torno de x igual a 0, este seno de x é aproximadamente igual a x menos x ao cubo sobre 6 mais x à quinta sobre 120. Então, esta é a aproximação do seno de x em torno de x igual a 0. Observações. Então, a precisão
aumenta com o grau do polinômio. Ou seja, um polinômio do grau 7 é mais preciso do que um polinômio do grau 5. E com a proximidade de x com a, quer dizer que Pn de 0,25 é mais preciso que Pn de 1. Ou seja, se eu quero aqui no caso do seno retirar o seno de 0,25 radianos, lembrando que aqui x, todas as funções trigonométricas, x deve ser em radianos. Todas as funções trigonométricas. Então, porque 0,25 está mais próximo de zero, lembrando que o polinômio de Maclaurin a é igual a zero, certo? Então, 0,25 está mais próximo de zero do que 1 está próximo de zero. 1 está mais distante de zero do que 0,25. Então, eu aumento a precisão com o grau, aumentando o grau do polinômio e tornando o número onde eu estou aproximando mais próximo de A. Então, por exemplo, se eu quero uma aproximação do seno de π sobre 6, 30 graus. Seno de π sobre 6 é aproximadamente igual a π sobre 6 menos π sobre 6 ao cubo sobre 6 mais π sobre 6 elevado à quinta potência dividido por 120. E é claro que a aproximação que eu fizer de π sobre 6, que é 30 graus, é melhor do que a aproximação de π sobre 4, que é 45 graus. Portanto, a aproximação de seno de π sobre 6, 30 graus, é melhor do que a aproximação do seno de π sobre 4. Seno de π sobre 4. Por quê? Porque neste caso, A é igual a zero, ou seja, é um polinômio de Maclaurin, eu estou desenvolvendo em torno de zero, e π sobre 6 está mais próximo de zero, do que π sobre 4. Perfeito? Façamos agora a aproximação de e elevado a x. É uma função muito fácil. Então, vejamos. A aproximação de e elevado a x em polinômio de Maclaurin em torno de zero. Portanto, isso é um reforço desnecessário em torno de A igual a zero até o grau 5 também. O grau 5. E elevado a x é uma função muito fácil, porque se
y é elevado a x, y' é elevado a x, y duas linhas também é elevado a x, y três linhas também, y4 também é elevado a x e por fim y5 é elevado a x. Portanto, f de 0 é igual a f' de 0, que é igual a f duas linhas de 0, que é igual a f três linhas de 0, que é igual a f quatro linhas de 0, que é igual a f5 linhas de 0, que é igual a e elevado a 0, que é igual a 1. Portanto, e elevado a x é aproximadamente igual, lembrando que o polinômio de Taylor Pn de x é f de 0 mais f' de 0 vezes x mais f duas linhas de 0 x ao quadrado sobre 2 mais f3 de 0 x ao cubo sobre 6 mais f4 de 0 x à quarta sobre 24 mais f5 de 0 x à quinta sobre 120. Então, é elevado a x, f de 0 é 1, f' de 0 também é igual a 1, f duas linhas igual, então, e elevado a x é aproximadamente igual a 1 mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 6 mais x à quarta sobre 24 mais x à quinta sobre 120. Então, este é o polinômio de Taylor, o desenvolvimento do polinômio de Taylor para e elevado a x através de um polinômio de Maclaurin, certo? Então, observe que curiosidade. Eu posso estimar o valor da constante de Neper, porque é igual a e elevado a 1, substituindo, é aproximadamente igual ao Pn de 1. Então, vou fazer x igual a 1, portanto, é aproximadamente igual, Pn P5 de 1 e elevado a 1 é aproximadamente igual a P5 de 1, mas P5 de 1 é igual a 1 mais 1 mais meio mais 1/6 mais 1 sobre 24 mais 1 sobre 120. Então, neste caso, é aproximadamente igual a 2,7167 com 4 casas decimais, sendo que o valor exato de é um número irracional, mas é 2,71828 e continua. Então você vê que esta aproximação conteve apenas 5 termos, mas eu cheguei numa precisão razoável para E. Para vocês terem uma ideia, as máquinas de calcular, os computadores usam polinômios de 50 termos ou mais. Então, aqui com 5 termos eu já obtive uma precisão satisfatória para a constante de Neper. Então, aí está a segunda parte do nosso vídeo, onde nós tratamos de desenvolver o seno de x e e elevado a x como exemplos,
certo? Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, pode colocar as suas dúvidas nos comentários que eu responderei com o maior prazer e a maior brevidade.